Olá, mais uma vez estou trazendo aqui uma doutora que fez uma vez um programa comigo sobre problemas respiratórios na infância e nós prometemos que íamos falar sobre uma coisa que é muito importante, que as famílias nem gostam de ouvir falar, sobre asma em pediatria. O termo às vezes é tão assim visto com temor que as pessoas acham que não deve se dizer asma para a mãe, para os pais, que eles acham que isso significa que é muito grave. E aqui, principalmente na nossa região, no Sudeste, as pessoas brincam dizendo que não, isso é uma bronquite. E no fundo, esse termo bronquite é muito genérico, é uma inflamação dos brônquios. E não é, na maior parte das vezes, se trata de uma asma mesmo. Não é, doutora Adileia? Doutora Adileia Dalbo Contreiro Toro, né, que é professora da Unicamp na disciplina de pneumologia infantil. Eu já entrevistei você, né? Então, o que você acha dessa coisa que eu falei, da abertura da asma? É a pura realidade, professor. E eu acho muito interessante que se a gente consegue mostrar isso, que na verdade o nome bronquite ou asma não vai mudar a característica da doença. A gente pode ter asma leve, levíssima, né? A criança tem um chiado na vida e nunca mais vai ter outro. E tem criança que tem asma mais importante, mais grave, que chia uma vez por mês, que tem dificuldade para poder fazer sua atividade diária por falta de ar. Então você tem os dois extremos. Entre o leve e o grave, você tem outros quadros que a gente chama de fenótipos de asma, né? E é interessante isso, porque o nome correto, se você tem chiado no peito, então é aquele que o médico coloca o estetoscópio no tórax da criança e escuta, que a respiração, o ar demora mais para sair e ele escuta um chiado. E se isso for causado por alergia, isso é chamada de asma atópica, asma alérgica, né? Então isso é asma. A bronquite, como o senhor falou, é só... Aliás, o nome asma tem uma origem grega, né? Que é exatamente sem ar, né? Sem É ar. a diminuição da... É típico isso, né? E astima, né? Com TH, né? Que diz, então, eu acho que isso aí, Adileia, é uma coisa tão importante, viu? Eu mesmo já te mandei pacientes que diziam assim para mim, doutor, não é asma, isso não é asma, eu tenho asma, sofri muito, meu filho não tem, é uma bronquite. Aí eu falei, então você vai na Adileia para ela confirmar. Ainda bem que você disse que era asma. Nós concordamos. Pois é, porque a família fica com medo, né? Por que a família tem medo? Eu acho que é porque tem muito, a mídia, assim, tem muita coisa que é a asma assustadora, né? É igual parto, quando a gente vê parto em novela ou no cinema, a pessoa já grita, já começa, e a asma, às vezes a gente tem essa ideia de alguém usando um dispositivo com muita falta de ar, então eu acho que é o medo mesmo, né? E outra coisa, até uns 10, 15, 20 anos atrás, talvez a gente não tivesse disponível as medicações ou o entendimento que a gente tem hoje da doença, que faz com que a gente consiga medicar melhor na hora que a criança está com crise, fazer um tratamento profilático quando essa criança fica bem, quando a gente tira a criança da crise. Então a gente tem outros mecanismos que nos ajudam a aliviar esse quadro, que realmente sentir falta de ar é muito ruim. É muito ruim, é um desespero, né? Mas a gente vê, por outro lado, você tem muito atleta olímpico até, que muito dos nadadores, eles são crianças que iniciam a natação exatamente porque eles se sentem confortáveis fazendo um exercício num ambiente mais úmido, e a partir daí eles são atletas olímpicos. Então não impede, isso que eu falo, se você tiver asma, não impede que você seja nem atleta olímpico. Não é? E essa história de todo mundo precisa fazer natação, isso é por mito ou é verdade? Não, o exercício físico que a gente tem visto hoje, ele ajuda para tudo. Pode ser qualquer exercício físico, porque às vezes a criança ela não gosta de nadar e a gente fica empurrando para a natação. O que parece que ajuda é que você faz na natação, que você faz o exercício físico em um ambiente úmido, o ar está mais úmido, então você tem uma certa facilidade de realizar o exercício. Agora, para quem não gosta, se for jogar bola, se for dançar, fazer balé, dá na mesma. Agora, bem mais tem a umidificação, né? Dura essa época do ano, quando seca muito, as pessoas sofrem muito. E aumenta muito os quadros respiratórios, tipo desse tipo. Além de secar, tem muita queimada aqui na região. Agora, as causas da asma, sempre alérgica? Na maioria das vezes
é alérgica. Tem alguns quadros que não são alérgicos, que são mais específicos, né? Mas na maioria das vezes... Esses quadros quais são? Esses que não são alérgicos? Então você pode ter outros mecanismos, né, para que você tenha um chiado, desde aspiração, refluxo gastroesofágico. Né? Uma coisa importante na faixa etária pediátrica é a questão que a gente nem chamaria de asma, mas aspiração de corpo estranho. Isso. É uma coisa sibila muito, né? A criança tem a falta de ar, o chiado, e às vezes ninguém viu que essa criança aspirou alguma coisa. Normalmente foi coisas na boca. Pecinhas que são associadas a com brinquedos. Trabalho, ou brinquedos ou trabalho do pai e da mãe. E outra coisa interessante é a época de festa junina, que é aqui no Brasil, né? As crianças acabam tendo acesso a pipoca, amendoim, e por algum motivo elas podem também aspirar. Então o grupo lá da cirurgia do tórax da Unicamp, eles têm uma coleção de corpo estranho, né, que a gente chama isso, que eles retiram do pulmão, da árvore traqueobronquica inferior. Então acho que isso também é uma coisa interessante para que a gente fale, para que as pessoas tenham cuidado de não achar peças pequenas, alimentos que as crianças possam aspirar. Isso acho que é... Modernamente, inclusive, os brinquedos evitam ter pequenas peças, né? Exatamente por isso. As crianças põem na boca. O problema com a tampinha da caneta esferográfica. Agora ela é bem difícil de ser retirada, mas há uns 15 Essa tampinha de trás, né? De trás, cobra, isso. E as pessoas tinham mania de tirar a caneta, ficar com a caneta na boca e mordendo. E por algum motivo, se você tem um susto, alguma coisa, você podia aspirar. E a criança às vezes faz isso, né? Às vezes a criança ri, né? Tá com uma coisa na boca, ou comendo até, e engole, isso é perigosinho. Não faz isso, aí a criança leva o susto e engole, né? E quando ainda vai para o estômago, o esôfago, ainda vai lá, né? Porque depois acaba saindo e tal. Agora, quando vai para o pulmão e traqueia, é gravíssimo e às vezes pode ser fatal, né? Pode ser fatal. Vamos falar então da asma clássica, né? Dessa que é associada à história familiar e tem um ditado que fala assim: quando a mãe é alérgica e o pai é alérgico ou asmático, se os dois são, a criança tem quase 80% de chance de ser também. Se um deles é 40%. É isso? É isso. Ou seja, pai e mãe alérgicos têm grande chance de ter filho alérgico. Né? Isso é danado, né? Porque eles ficam preocupados. E a gente vê que o pai, por exemplo, se ele teve... E é interessante que como mudou um pouco o quadro clínico e a terapia, as pessoas que tinham asma há 30 anos atrás sofreram muito mais do que as que têm hoje. Porque a gente não tinha o arsenal que nós temos hoje. Então essas famílias ficam desesperadas, porque elas lembram o que passaram, né? Eu tenho um amigo meu cujo pai morreu numa crise asmática grave do carnaval. Isso é terrível. Porque ele estava numa cidade do interior e asma, não tinha corticoide, não usavam nada e tal. Provavelmente em um lugar que não tinha muito... A pessoa morreu. Ele tem asma e o filho tem também. Ele vive em pânico, porque ele acha que um dia pode acontecer isso. A gente fala, mas mudou. Hoje a gente tem novas medicações, a gente consegue controlar. Embora existam ainda casos raros de asma grave e fatal se não é bem cuidado, né? Vamos falar então como é que é o quadro clínico. O que acontece na asma? Por que a pessoa sibila e tem falta de ar? O organismo, a gente brinca assim, ele acaba ficando, vamos dizer assim, bravo, nervoso, com alguma coisa que não precisava ser importante. Então ele entra em contato com o pó. E aquilo, o organismo faz uma reação inflamatória, então acaba inchando o brônquio, a luz do brônquio, que é o canal onde o ar entra, ela fica menor, aí o ar entra, porque a inspiração é ativa e ele não consegue sair, porque a expiração é passiva. Então, e isso causa um turbilhonamento dentro do brônquio e é o que o médico ausculta quando ele coloca o estetoscópio, ele vai auscultar o sibilo. Então essa é o que acontece, você tem uma reação inflamatória causada por alergia, né? Então o organismo que acaba faz um anticorpo contra o ácaro do pó, faz um anticorpo
contra o bolor, o fungo, e quando a pessoa entra em contato, elas fazem esse tipo de reação. Uma coisa que eu acho interessante ressaltar aqui é que existe um entendimento, às vezes eles chegam também no meu consultório e falam, mas é alérgico a quê? Então existe um entendimento de que a pessoa nasce alérgica a alguma coisa. Então, eu faço alergia ao pó, você faz alergia ao pó. Não é assim. Você tem o gene da alergia lá, que você herdou do seu pai ou da sua mãe, mas você vai se sensibilizar a alguma coisa no decorrer da vida ou não. Eu posso fazer um teste alérgico hoje e mostra que você não tem alergia ao pelo do cachorro, vamos assim dizer. Mas se você estiver em contato permanente com esse cachorro, você pode... E o contato também, às vezes você diminui a asma alguma coisa, né? Você muda o teu... Se era chocolate, passa a não ser mais. Os alimentares principalmente, né? Camarão e tal, né? E a verdade, o alérgico precisa tomar um pouco de cuidado, né? Eu tive um paciente meu alérgico, com asma grave, controlado e tal, que graças ao bom Deus, um dia conversando com a família, eles iam viajar de avião, eu falei, olha, ele é muito alérgico, era alérgico a ovo. E tinha crises bravas. Leva o EpiPen, a adrenalina. Ah, doutor, levou. No avião o menino passou mal e tinha o EpiPen. Salvou a vida dele, porque a mãe aplicou. Se não tivesse, esse menino podia ter morrido em pleno voo. Porque uma criança que é alérgica ao ovo é dificílimo. Ela vai não tem ovo? Não sei se tem ovo. Ele precisa comer. E às vezes, esse menino comeu uma torta feita com ovo. E quase morreu, viu? É uma coisa muito séria. Então, alergia é uma coisinha banal, mas é uma coisa séria. Pode não ser nada, mas precisa de atenção, né? Precisa de atenção. Tá. Como é que você trata a asma? Bom, eu acho que a primeira coisa é fazer o diagnóstico de asma. Né? Isso você tem que comprovar que a criança tem alergia. O diagnóstico é muito difícil de ser feito nos 3 primeiros anos de vida, porque os quadros se confundem muito, né? Às vezes você tem você tem as infecções virais, e esses vírus eles podem induzir a alergia, a diminuição, aí, uma inflamação do brônquio naquele momento, então você acaba tendo quadros de sibilância, e não é porque você é alérgico ou tem asma, é aquela criança que a gente chama de bebê chiador ou lactente sibilante transitório. Então ele vai chiar, principalmente quando ele tem os quadros virais, uns 2, 3 anos de vida, e ele não tem mãe com alergia, ele não tem pai com alergia, ele começou esses chiados antes de 18 meses de vida, que são alguns marcadores. A hora que você olha, o exame não mostra nenhum sinal que essa criança tem alergia. Se a gente pesquisar, por exemplo, no hemograma, os eosinófilos são menores. Se você medir a imunoglobulina E, ela é normal também. Então, são crianças que só têm os quadros, nesses 2, 3 anos de vida, que são induzidos aí por vírus, tá? Então, a dificuldade de fazer o diagnóstico nos 3 primeiros anos de vida. A partir daí, a gente vai lançar mão, se eu consigo diagnosticar atopia, alergia nessa criança. E eu posso fazer também uma prova de função pulmonar, que é a espirometria, que infelizmente ainda para uso rotineiro a gente só faz para crianças acima de 6 anos de idade, mas já pode ser feito. É que você mede a capacidade pulmonar dessa pessoa, soprando lá no aparelho. Sopra no computador, né? E você vai ver qual é a quantidade de ar que você consegue exalar. E para cada idade, sexo e altura, você tem uma faixa de normalidade. Se você exalar menos, significa que você tem obstrução. E aí, às vezes, nesse teste, você faz até o uso de um broncodilatador para ver se a criança responde. Então, fecha. São características. Se você usa o broncodilatador que dilata o bronco e melhora a espirometria, é asma. Então, você tem história familiar, alguns exames e a resposta ao broncodilatador positivo. Então, com isso, você fecha. Outra coisa interessante também em asma, eu falo muito isso para os pacientes quando eu estou em dúvida, quando ele dá risada, ele começa a tossir. Quando ele faz exercício, ele tosse. Isso é outro sinal, né? É um grande marcador, porque até então a gente usava como critério de que a criança estava controlada as crises. Então, se você ficou 3 meses sem ter crise, você dizia que você tem um quadro controlado. Mas às vezes você não tem crise, que precisa levar a criança ao pronto-socorro, mas é aquela criança que quando ela sorri, quando ela dá uma risada mais exacerbada, ela tem tosse, ela vai correr, ela tem que parar antes das outras crianças e ela começa a tossir também, acorda à noite com falta de ar. Então, esses são alguns critérios que a gente leva em consideração. Ou com tosse forte à noite. Isso, que a gente leva em consideração hoje
dizer se ela está controlada, parcialmente controlada ou não controlada. Às vezes a gente já tem até asma não controlada com a espirometria normal. Então esses critérios que o senhor falou, eles são importantíssimos para que a gente reconheça quem não está controlado. A doutora Guilherme me chama de professor e de senhor, não é só porque eu sou mais velho que ela, não. É que ele é meu professor. É que ela estudou lá com a gente no Unicamp, fez residência, é doutora pelo Unicamp, e é uma pessoa brilhante. Então, Adilé, tá, aí então você confirmou que é asma. O que você prefere? Porque o que eu tenho visto e que me assusta um pouco, a criança começa e a mãe se acostuma a isso, dá um corticóide oral para ela, principalmente prednisolona, né? Tome prednisolona, né? E às vezes Berotec inalatório. A própria mãe começa a fazer isso às vezes em casa. Então, volta e meia dá prednisolona e dá uma semana, tal. E ela nunca evolui para tentar usar um corticoide de quarta geração inalatório, né, uma fluticasona, ou um bronquilatador inalatório e tal, porque não sabe, ninguém explicou. E também não se fala do tratamento intercrise, né? Você tem visto isso muito, né? Eu vejo crianças aqui assim, doutor, quando ele começa a tossir muito eu dou corticoide. Mas como? Eu dou uma inalação com Berotec também. Bom, mas tá certo, na crise, mas o que está fazendo para a intercrise? Como é que está cuidando do ambiente? Está usando plástico no travesseiro? Está cobrindo o quarto? Você trabalha muito com isso. Eu acho que esse é outro ponto muito importante. Você tem que diferenciar o tratamento nos dois momentos. O momento onde você tem a crise, né, e hoje a gente prefere muito mais a inalação com medicamento em spray, onde você usa um espaçador, porque você consegue, dessa maneira, ter uma dose mais efetiva e adequada. É claro que às vezes você tem algumas dificuldades que você vai fazer com que esse tratamento seja individualizado. Você vê quem é seu paciente, quem consegue fazer melhor isso ou aquilo. Então existe o tratamento da crise, que realmente o corticoide pode ser e deve ser por via oral, ou às vezes é uma criança mais grave, até por via endovenosa, se ela tiver num quadro pior durante a crise, e o broncodilatador. Aí, terminou essa crise, nós vamos ter que fazer o tratamento profilático da intercrise. É onde eu vou avaliar com a família o ambiente, o que será que tem de atrapalhado nessa casa que eu posso ajudar a família. Então, essa criança, ela tem na família, às vezes a gente vê muito, 3 cachorros, esses cachorros dormem junto com a criança na cama. Será que não fala mal dos cachorros. Eu também gosto deles, mas eu acho que não é para dormir junto com a criança na cama, até que não precisa nem ser por alergia, por outro problema. Claro. Ele deve ter o canto dele. De preferência de pelo curto, que não junte muito pó. E não é tanto pelo, é o pó que junta nele, né? O ácaro e também tem a proteína da saliva. Do cachorro. Né? Então, será que essa criança dorme? Às vezes eu vejo quartos onde você tem aqueles quartos maravilhosos, beliches, 2 camas, e onde junta muito pó. E cheio de fotografia, bichinho de pelúcia, livro, apostila da mãe e do pai, né, que junta pó pra caramba. Muita coisa. Com aquela... Se você deixar o quarto mais livre dessas coisas que ajuntam pó, pode ser que já seja uma coisa importante. Então, essa avaliação ela é importante. O outro momento do tratamento é o momento onde a gente avalia o quadro. Então, uma criança que está tendo 1, 2 crises por mês, eu vou usar alguma medicação para evitar que isso ocorra. Então, eu posso usar o corticoide inalatório numa dose infinitamente menor, com muito menos risco, menos efeito colateral, que ele pode seguramente controlar e evitar que você tenha as crises e precise de usar esse corticoide por via oral. Quando você dá por via oral, você acaba ajudando a diminuir a alergia. Mas o que acontece? Cai no estômago, tem que cair na circulação sanguínea, vai para o corpo inteiro para chegar lá no pulmão. Quando você usa o inalatório, que é já chamado de 3ª, 4ª geração, ele só vai para o pulmão, ele só fica ali nos brônquios e na traqueia, e aí melhora bem e as complicações são muito menores, porque corticoide a longo prazo tem grandes complicações em pediatria, inclusive desaceleração do crescimento. Que é uma grande preocupação. Que é um grande problema nosso, né? Então toda criança deve ser seguida, vendo como é que é a velocidade de crescimento, como é que ela está sendo acústica. Essas crianças com alergias respiratórias que usam muitas drogas têm que ser cuidadas nesse sentido. Né? Então, e aí,
Uma coisa também que para crianças, bebês pequenos, as mães se assustam, é como fazer a criança inalar. Então usa o espaçador, que precisa explicar para a mãe, né? Você ensina a mãe a fazer tudo e tal, né? E tem que colocar lá, botar quantos segundos você coloca para... Pelo menos contar ou 5 incursões respiratórias, né, para a criança onde abaixa 5 vezes, ou contar 15 segundos, até 15. Ela respirando no espaço. Põe o espaçador, é um negocinho assim compridinho, não tem nenhum aqui esquecendo. Mas é um canudinho de plástico assim, com uma mascarinha na foto, e aqui você coloca a bombinha do corticoide. Aí você, 1 ou 2, né? Depende da dose, né? E aí tem dose para cada idade, né, que o pediatra sabe. Aí você segura, aí você põe na criança aqui e conta ela respirar 5 vezes, né? Porque se a bombinha, quando em criança maior, ele pode fazer direto, mas em crianças pequenas ela não sabe fazer isso. E lembrar de lavar a boquinha, escovar isso é muito importante. Porque se você faz isso muito, começa a baixar a resistência. Você tem fungo ali no local, então... Você pode ter o sapinho. Sapinho, né? E às vezes isso é sério, né? Bom, agora... as asmas costumam complicar com infecções, pneumonias, etc. Nós estamos acabando, nós fizemos uma avaliação agora no nosso ambulatório lá de pneumologia pediátrica da Unicamp, ambulatório de patologias crônicas, onde a gente viu nos últimos 10 anos, nós avaliamos as crianças com pneumonias de repetição. E tem alguns dados, assim, esse trabalho ainda não foi publicado, mas lá no nosso ambulatório, uma coisa extremamente específica, nós vimos que 70% dessas crianças que chegaram para a gente nos últimos 10 anos com pneumonias de repetição, o que a gente teve de associação foi asma, né? E muito interessante, 80% dessas crianças, quando elas controlam a asma, elas deixam de ter as pneumonias. Aí você tem muitas considerações a serem feitas, inclusive se a partir do momento que você controla, você vai menos ao pronto-socorro e pode ser que você receba menos diagnóstico, até porque... Não, isso significa que a criança está mais bem cuidada, está mais tratada. Porque, infelizmente, a gente sabe que a adesão ao tratamento da criança depende dos pais, né? Depende de quem cuida, né? E no mundo de hoje, que as pessoas trabalham dia e noite, pai e mãe, às vezes as crianças terceirizadas, né? Que eu ando falando tanto pelo Brasil, elas acabam, às vezes, tendo cuidadores que não conseguem cuidar. A própria escolinha, às vezes, ou a escola, eles não deixam que a criança passe a medicação lá, então essa mãe sai muito cedo, chega muito tarde, não consegue. Realmente, e o que a gente vê, isso é bem importante também, que 90% dessas crianças que não controlam, elas não controlam porque elas não recebem adequadamente o tratamento da intercrise, ou porque não foi prescrito pelo médico, ou porque a família... Você gosta de mandar as pessoas colocarem o travesseiro e a cama coberta com plástico, tudo? Sim. E aí você manda tirar de noite longe, lavar e tal, né? Porque se deposita durante o dia em cima do travesseiro da criança, né? Que é uma coisa que a gente faz muito isso, né? E às vezes eu dou para a família por escrito isso. Aí vem essa história da adesão ao tratamento e do cuidado. Ah, doutor, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Ah, como? Ah, só não tem um remédio que acaba com isso, né? Quando a gente sabe que esse cuidado é fundamental. Mais rápido, eu também gostaria, mas infelizmente nós não estamos ainda nesse ponto. E a gente está vivendo um momento da história da humanidade em que os adultos estão se preocupando menos com as crianças no dia a dia. Embora a ciência fale mais, a gente escreva mais sobre isso, todo mundo diz que ama as crianças. E eu costumo dizer o seguinte: você amar uma criança não basta, ela precisa saber que é amada. E ela só sabe disso você cuidando bem dela, né? E educar, ela requer muito tempo. Muito tempo, Exatamente. Eu tenho uma frasezinha que eu ponho nas minhas aulas que eles falam assim: educar dá trabalho. Se não está dando, você não está educando. É verdade. É sinal de que você não está fazendo o que precisa. Porque tem que falar, tem que conversar, tem que ter tempo. E numa criança crônica com uma doença, uma delas é a asma, o trabalho dobra muito e essas crianças precisam de muita atenção. Eu tive uma experiência há pouco tempo de um menino que o avô me ligou, que ele foi na casa dos pais que trabalham. O pai tinha saído para o trabalho, a mãe também estava lá, e a sorte é que é um vovô apaixonado, foi lá ver o bebê. Quando ele chegou lá, um bebê não, uma criança de 2 anos, ele ficou desesperado, porque a criança estava muito mal, e me ligou. Eu falei: traz para cá. Eu vim aqui ver, a criança estava morrendo de insuficiência respiratória, cianótica generalizada, dificuldade respiratória ao máximo. Eu só tive tempo de botar no carro, fui correndo para a Unicamp, cheguei lá, levei para o pessoal, ficou internado lá, quase morreu. Porque ninguém percebeu. A criança entrou em uma crise à noite, nunca tinha teoricamente tido uma crise, né?
E agora está sendo controlada em seguida, mas é um velho problema. E broncodilatador, qual que você usa? O fenoterol mesmo? Esse é o mais antigo, né? Porque depende muito da onde você está. O poder aquisitivo. Poder aquisitivo. Tem alguns serviços de emergência que já estão usando o salbutamol inalatório. E durante a crise mesmo. Mas no nosso hospital onde a gente trabalha, lá no é o fenoterol. Né? E tem família que tem numa crise lá, às vezes eles têm um inalador para fazer em casa com o fenoterol, mas não tem o passador para fazer. Então, e também não sabe fazer, tem medo, né? Então depende, mas realmente... E às vezes botar no inalador e colocar com as gotinhas lá funciona mais, né? Depende de cada um. Tá bom. Qual é a evolução a longo prazo das crianças asmáticas? A maior parte delas acaba se curando, volta mais tarde, aquela história de que na adolescência melhora, mas pode ter no futuro. Como é que é isso? Na verdade, assim, a gente sabe que a asma é uma condição genética, então está marcado no gene. Agora, a evolução, ela costuma melhorar conforme a criança vai ficando mais velha, ou a partir de 7, 8 anos, ou na adolescência. É uma porcentagem pequena que continua com sintomas até a vida adulta. Mas na maioria das vezes, até 15, 16 anos, esses pacientes costumam a melhorar. Às vezes tem uma recidiva na idade adulta, né? E às vezes tem a asma do idoso, né? Também tem a asma dos mais velhos, né? Com as tosses crônicas, etc. e tal. Bom, Adilé, eu acho que a gente conseguiu dar uma cobertura grande aí sobre a asma e não sei se você teria alguma coisa mais para colocar, que seria interessante. Eu acho que a questão toda é que a gente, quando tem uma criança que tem esses chiatos de repetição, que a gente consiga fazer o diagnóstico, que a gente enfrente esse diagnóstico e não tenha medo de usar o que a ciência hoje tem para oferecer com muita segurança de medicação, que ajuda muito no controle. E é muito importante que a gente consiga fazer essas mudanças no ambiente da criança e que a criança consiga usar regularmente o tratamento que vai ser prescrito para evitar que ela tenha outras crises. Mas é o chamado tratamento de intercrise, né? Última perguntinha. Você gosta da utilização desses antialérgicos uma vez ao dia, crônicos, tipo aquelas comprimidinhos para mastigar, não vou falar o nome, ou o sachêzinho? Ajuda? Ajuda muito, que são os antileucotrienos. Isso. Né? Tem um nome comercial que eu resisto em falar. Agora tem 3 nomes comerciais. Né? Mas assim, os antileucotrienos eu gosto muito, eles estão indicados, né? Principalmente nessas crianças que têm os chiados induzidos por vírus, eles são muito importantes. E nas diretrizes para tratamento de asma, eles estão elencados como tratamento de escolha, ou em associação com um corticoide inalatório, ou como primeira escolha, mas eles são realmente importantes e a gente faz isso. Eu tenho usado bastante e tenho realmente visto que as crianças melhoram. Algumas mães reclamam de que elas têm uma reação colateral típica dos antialérgicos, às vezes irritabilidade e tal. Você tem visto isso também? Eu vejo, mas depois de 15 dias mais ou menos isso melhora. O melhor horário para tomar essa medicação é no final da tarde. Algumas crianças, isso interfere com o sono, então a gente põe um pouquinho mais cedo quando isso ocorre. Mas a partir de 15, 20 dias isso já melhora. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito boa a conversa nossa e apareça sempre aqui. Obrigada. Qualquer dia eu vou trazer o Ivan aqui. Pode trazer. Ele já uma vez gravou comigo também, ele é um cirurgião torácico que eu respeito muito, né? Fico muito feliz, obrigado por você ter dado esse tempo pra gente, Adilé. Até a próxima, viu? Muito obrigado a você também. Eu acho que hoje a gente fez um trabalho interessante e seguramente se você tem alguma criança na sua família com asma, preste atenção nas recomendações que foram feitas aqui nesse bate-papo. Até a próxima vez.